Olá, olá, olá. Vamos ver quem serão as pessoas que vão entrar primeiro aqui com a gente. Já estamos ao vivo. Deixa eu só fixar aqui um comentário. Boa noite, boa noite. Já temos aqui o Armindo, a Nanda. Sejam muito bem-vindos. Vocês já conseguem me ouvir? Tá fixado aqui um comentário. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que tá o som aí com vocês? Iracema, sejam muito bem-vindos. O pessoal tá começando a chegar agora. Então eu já tenho que pedir para vocês aqui o seguinte: vai aqui no coraçãozinho aqui embaixo, desce o dedo e vamos botar essa live lá em cima, porque isso é muito importante. Toda vez que você aperta o coraçãozinho aqui, você diz pro Instagram que esse conteúdo ele é relevante. E o Instagram me ajuda a levar essa mensagem aí para mais pessoas. Então, clica com o dedinho aqui, vai no aviãozinho também e envia esse aviãozinho, essa live para algumas pessoas, pelo menos 5 pessoas. Então, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para algumas pessoas e aperta o coraçãozinho e nós vamos começar em 1 minuto. Hoje não vamos perder tempo, hoje a gente vai chegar arrebentando a boca do balão. E hoje nós vamos falar sobre autoimagem, autoestima e autoconfiança. Nós vamos entender o que isso tudo tem a ver, como tudo isso se junta na nossa vida e principalmente como tudo isso traz resultados para a nossa vida. Seja quais forem os resultados que você tem na sua vida hoje, eles estão intimamente ligados com a sua autoimagem, com a sua autoestima e com a sua autoconfiança. 3 aspectos importantes da nossa vida e que a gente vai hoje analisar eles aqui durante meia hora no máximo que a gente vai passar junto aqui. Então, para você que está aqui, vocês estão me ouvindo bem, não é isso? Iracema já disse aqui. Minha querida Dajô entrou aqui na nossa live. Seja muito bem-vinda, minha florzinha. Eu quero falar com vocês hoje, principalmente sobre a nossa autoimagem. Eu vou trazer, no final dessa live de hoje, eu vou trazer um exercício muito simples que você pode fazer, mas que vai ter um efeito gigante aí na sua vida, porque vai te trazer uma consciência, vai te trazer uma clareza absurda de tudo o que você tem passado e principalmente de tudo o que a sua autoestima, a sua autoimagem e a sua autoconfiança tem trazido aí para a sua vida. Então vamos lá, falando agora sobre autoimagem. A gente não vai perder tempo, a gente já vai entrar direto com esse conteúdo. Então agora falando sobre a sua e a minha autoimagem. O que é autoimagem? O que esse termo ele tem para dizer para nós? O que esse termo tem para trazer para nós a respeito de conhecimento? Vamos lá. Autoimagem é a construção da sua imagem mental. A construção da sua imagem mental, esse conjunto de imagens e descrições que você tem a respeito de você mesma, a respeito de você mesmo, ele diz para você qual é a sua autoimagem. Então, se você fizer um exercício bem simples aqui agora, de fechar os seus olhos e começar a pensar em você, a pensar na sua pessoa, quais são as imagens que vêm à sua mente? São imagens positivas que você avalia como positivas ou são imagens negativas que você avalia como imagens negativas? E se você tivesse agora com um caderninho aí, com uma caneta, e você começasse então a listar, a descrever quem é você, você teria uma descrição positiva, onde você avalia que é uma descrição positiva, ou você teria uma descrição negativa da sua própria pessoa? Isso é
autoimagem. É essa imagem mental que você tem de você mesma. Tudo isso compõe a sua autoimagem. E quando é que a autoimagem ela começa a ser formada na nossa vida? Quando ela começa a ser formada na nossa vida? Lá na barriga da mãe da gente, lá quando a gente estava sendo gerado no ventre da nossa mãe, ali já começou a ser gerado também a nossa autoimagem. Exatamente ali no ventre materno, nós já começamos a ter formada a nossa autoimagem. Tudo aquilo que nós sentíamos na barriga da mãe da gente, tudo aquilo que, apesar de ter ali a pele da barriga da mãe, a gente conseguia ver coisas através do que a gente estava ouvindo, tudo isso constituiu o início da formação da nossa autoimagem. A partir do momento que a gente nasce, então, nós entramos, nós nascemos e nós somos colocados ali no seio de uma família. Dentro daquela família, tudo aquilo que a gente via, tudo aquilo que a gente sentia, tudo aquilo que a gente ouvia foi constituindo, foi montando, então, essa imagem mental que nós temos de nós mesmos, a nossa autoimagem. Presta bastante atenção que para que a nossa autoimagem ela aconteça, ou para que a gente consiga criar então a nossa autoimagem, para que isso se forme na nossa mente, a gente precisa de uma outra pessoa. A gente precisa de algumas outras pessoas na realidade. Então, tudo aquilo que as pessoas falavam ao nosso respeito, todas aquelas palavras que foram faladas ao nosso respeito, elas foram então montando como se fosse ali o quebra-cabeça da nossa autoimagem. As pessoas foram nos dando, entre aspas, rótulos. Então alguém falava assim quando você ainda era um bebezinho, uma bebezinha. Alguém falava assim, ela é tão parecida com a fulana de tal. Ou o narizinho é parecido com o ciclano. Ou então a testa é parecida com a testa da outra pessoa. A orelhinha dela. Então você percebe como se fosse um quebra-cabeça sendo montado. Ali a autoimagem já estava sendo constituída. Tudo aquilo que a gente via, tudo aquilo que a gente ouvia, tudo aquilo que as pessoas falavam da gente, constituía a nossa autoimagem. A autoimagem ela precisa do outro para existir. A autoimagem é o conceito que nós temos de nós mesmos, essa imagem mental que nós temos, essa descrição que nós temos. Porém, tudo aquilo que a gente que compõe a nossa autoimagem veio de outra pessoa. As pessoas foram falando ao nosso respeito e a gente acreditou nessas ideias, nessas histórias, nessas palavras, nesses títulos. A gente acreditou nisso e isso hoje constituiu então a nossa autoimagem. Existem alguns experimentos da área da psicologia que comprovam essa teoria de que aos mais ou menos 8 meses de idade, uma criança ela já começa então a ter uma noção de que ela é aquela pessoa que está sendo refletida num espelho. Então existe um experimento, por exemplo, de se você pega um batom e risca ali a testa dessa criança e coloca ela de frente a um espelho. Ela consegue identificar que aquela pessoa que está sendo refletida no espelho é ela mesma. Então ela tenta de alguma forma limpar ali a testinha, ela já mostra indícios de que ela se reconhece naquele espelho. Isso é um experimento que comprova, então, esse conhecimento de si mesmo, essa imagem mental de si mesmo, através desse experimento. Então, a autoimagem é isso, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu das pessoas para com a gente e a gente mesmo constituiu, então, a nossa autoimagem. Percebe que a gente vai sempre precisar do feedback de outra pessoa, a gente vai se relacionar com outras pessoas, e esse feedback dessas outras pessoas são provavelmente as palavras, a descrição de nós para nós mesmos. Provavelmente você já viu algumas pessoas dizerem, e essa semana, por exemplo, alguém mandou uma mensagem para mim aqui no meu Instagram, eu nem me lembro aqui, já estamos aqui ao vivo novamente, provavelmente, voltou aí, gente, vocês já estão me vendo? Dá um joinha aí só para eu saber que vocês já estão me vendo novamente, apareceu aqui que estava tendo uma reconexão. Então, como eu dizia,
Alguém mandou uma mensagem para mim falando que é extremamente raivosa, que é extremamente ruim, que é uma pessoa... E se descreveu como uma pessoa que eu avalio, e provavelmente ela também se avalia como uma pessoa extremamente ruim. Percebe? Então a descrição que essa pessoa tinha dela mesma era uma descrição ruim. Muito provavelmente, ou 100% de certeza, que essa descrição é acompanhada de algumas imagens. Agora, quem falou com essa pessoa, por exemplo, que ela é uma pessoa ruim? Quem são as pessoas que estavam ali se relacionando com ela, que trouxeram para ela a informação de que ela é uma pessoa ruim? Você percebe que existe uma relação pessoal e um feedback. Eu falo alguma coisa, ou eu ajo de algumas formas e eu recebo então um feedback. Uma criança, por exemplo, que está na escola. E aí ela faz alguma bagunça lá na escola e os pais são chamados para irem lá para ter uma reunião com a diretora. E lá naquela reunião, aquela diretora, perto daquela criança, começa a intitular essa criança como uma criança barulhenta, como uma criança bagunceira, e coloca ali um monte de títulos. Esses títulos, esses feedbacks que essa criança recebeu, vão ficar impregnados ali na mente dela e vão formando imagens mentais dela mesma. Muito provavelmente, mais à frente na vida dela, ela vai dizer a respeito de si mesma que é uma pessoa briguenta, que é uma pessoa barulhenta, que é uma pessoa que faz... Percebe? Existiu um feedback e a partir desse feedback, essa identidade, essa imagem mental, ela é formada. Mas a autoimagem, essa imagem mental acompanhada das descrições que nós fazemos sobre quem nós somos, sobre nós mesmos, ela por si só, na realidade, ela acompanha, ou depois disso, existe uma segunda etapa. E a essa segunda etapa, nós chamamos de autoestima. Autoestima. Essa semana aqui no meu Instagram, eu fiz uma pergunta a respeito de se algumas pessoas se comparavam. Na realidade, a enquete foi ali. Se você se compara muito com outras pessoas. Eu coloquei essa enquete no meu Instagram. Muitas pessoas que estão aqui acompanharam essa enquete, responderam a essa enquete na realidade. E algumas pessoas disseram que quase nada, outras pessoas disseram que sim, se comparam bastante, mas que não se importam com isso. Mas a grande maioria das pessoas disseram que se comparam demais com outras pessoas. Eu quero dizer para você que disse que se compara, tá tudo bem, ok, não se preocupe com isso. Porque todos nós, em um grau maior ou menor, nós nos comparamos com as outras pessoas. E por que eu posso afirmar isso para você? Porque o próprio conceito de autoimagem já traz implícito nele tudo isso. Porque como que eu vou saber se eu sou uma pessoa boa ou ruim se eu não estiver me comparando com alguém? Percebe? Eu vou sempre precisar de ter um parâmetro. A partir desse parâmetro, eu tenho uma imagem que condiz que eu sou acima ou abaixo desse parâmetro. Então, existe essa ideia da comparação. Mas veja bem que a avaliação que eu faço dessa comparação ou dessa imagem e descrições que eu tenho a meu respeito, a avaliação que eu faço disso recebe o nome de autoestima. Então, quando você fecha os seus olhos, tem as imagens mentais a seu próprio respeito e existem frases que você descreve essas imagens. Então, você tem uma imagem de uma pessoa briguenta, junto com essa imagem existe uma frase ou uma palavra briguenta. Então, é a descrição. Eu sou uma pessoa briguenta, por exemplo. Então, quando você avalia isso, quando você vai ali dar uma nota de 0 a 10 para esse comportamento, por exemplo, ali, você tende a dizer ou você tende a colocar uma nota ruim para aqueles comportamentos que você acredita serem ruins e uma nota boa para aqueles comportamentos e imagens mentais que você acredita serem bons. Autoestima a avaliação, é o apreço que eu tenho por aquelas imagens mentais e por aquelas descrições mentais que eu tenho a meu próprio respeito.
Então, por isso que acontece de, por exemplo, homens e mulheres fazerem cirurgias plásticas. Por que que isso acontece? Porque a imagem mental é uma imagem mental que a pessoa não aprecia muito. Então, provavelmente essa pessoa tem uma autoestima baixa por causa de uma imagem e uma descrição que ele considera ruim, considera como algo que não é bom, nos padrões dele, nos valores dele, isso não se encaixa ou isso está faltando alguma coisa. Então a pessoa, nessa avaliação, por isso a autoestima é o valor que eu dou para a imagem e para a descrição que eu percebo mesmo, esse valor ele é baixo. E por que que é baixo? Porque existe novamente aqui o conceito de comparação. Por exemplo, você vai avaliar o seu cabelo. Você vai avaliar o seu cabelo. Então, talvez existe, sei lá, o seu cabelo é de um jeito e você, quando fecha os seus olhos, você vê o seu cabelo desse jeito. Só que você, quando olha para o seu cabelo desse jeito, você já tem uma descrição para ele. Meu cabelo é isso aqui. Essa descrição mais essa imagem que você tem a respeito do seu cabelo, por exemplo, pode te fazer ter uma autoestima elevada ou pode te fazer ter uma autoestima baixa. Por que que isso acontece? Se a autoestima é elevada ou baixa? Porque você compara o seu cabelo com o cabelo de outra pessoa. E a partir dessa comparação, existe então em você sei lá, um sentimento de orgulho, um sentimento de prazer ou um sentimento de desprazer. Você não gosta disso que você acabou de ver ou dessa comparação que você acabou de fazer. Por isso existe a autoestima baixa. A autoestima baixa é o valor que o apreço que você tem por essa imagem mental e por essa descrição mental que você tem ali através da sua autoimagem. Percebe a ligação? Autoimagem, abaixo da autoimagem ali, praticamente como, por exemplo, num vídeo que eu assisti hoje, praticamente como uma irmã gêmea, vem a autoestima. Então, você tem a autoimagem, a autoestima, e você tem então agora o conceito de autoconfiança. Se você olha para a sua imagem mental, para a descrição que você faz de você mesma, você olha para isso, você se sente bem, você tem um apreço por quem você está vendo nessa imagem mental, você então tem um poder maior, uma confiança maior através da sua autoconfiança. A autoconfiança nada mais é do que confiar no próprio taco. Confiar no próprio taco, saber que exatamente aquilo ali você é capaz de fazer, você é capaz de dar conta do recado, você é capaz de conquistar aquilo ali, mas tudo isso é por causa da imagem, inicia-se na realidade na imagem mental que você tem de você mesma. Você quer um exemplo bem prático disso aqui? Um exemplo bem prático disso aqui? Autoimagem, autoestima e autoconfiança? Pega, por exemplo, aquelas crianças que tiveram ali as suas primeiras experiências, por exemplo, experiências, por exemplo, comerciais. Pega ali uma menina que acabou de colocar na ideia dela, ela se via como uma menina muito comunicativa, ela recebeu muito esse tipo de palavra quando ela era uma criancinha. Fulana de tal é muito comunicativa, é muito inteligente, é muito esperta. Então ela recebe esse monte de informações e cria ali a sua autoimagem. E a partir disso ela tem a estima, ela valoriza muito aquilo ali. Então ela se acha muito provavelmente capaz de executar muitas coisas. Uma delas, executar, por exemplo, um empreendimento. Sair, por exemplo, para vender bolinhos de pote. Então a mocinha ali de 13, 14 anos faz alguns bolinhos de pote e sai para vender. E ela consegue vender. Por quê? Porque existe um alinhamento entre quem ela, a imagem que ela se vê, essa imagem acompanhada da descrição, que é a autoimagem, depois vem a autoestima, ela tem apreço por quem ela está vendo, por ela mesma, então ela tem agora confiança de ir lá e fazer dar certo. Essas três coisas, esses três componentes, autoimagem, autoestima e autoconfiança, eles vão ditar para nós, para mim e para você, aquilo que nós acreditamos ser merecedores.
E aqui é que está o pulo do gato. Porque todos os resultados que você tem na sua vida, sejam esses resultados muito positivos, talvez você goste demais desses resultados, isso é sinal de que a sua autoimagem ela está uma autoimagem bem positiva no seu conceito, a descrição que você faz de você mesma está ok, ou está muito próximo ali do ok, a estima que você tem por quem você é uma estima boa, por isso talvez você tenha autoestima e você então tem uma autoconfiança muito boa. Se os seus resultados são bons, mas se os resultados que você tem na sua vida hoje, se os sentimentos que você tem são sentimentos que você, quando analisa eles, você percebe que são sentimentos que você não gosta muito provavelmente a imagem mental que você tem de você mesma é uma imagem deturpada. Você lembra que no início dessa live aqui eu falei que a nossa autoimagem, para ela acontecer, para ela ser construída, nós 100% das vezes nós vamos precisar de outras pessoas. Aquilo que as outras pessoas falam ao nosso respeito tem um poder enorme sobre a nossa vida porque exatamente está criando a nossa autoimagem. E a autoimagem é o primeiro componente da nossa vida. Se a gente for analisar tudo isso, se a gente for pegar ali os resultados, a gente vai ver que resultado não é causa, resultado é efeito. Existe algo por trás que precisa de alguns ajustes. Por exemplo, se você vai num pronto-socorro hoje, chega lá, você percebe que você está com febre. O que é essa febre? Ela significa que dentro do seu organismo existem alguns locais que provavelmente tenha infecção. Então, tratar somente da febre não resolve o seu caso e nunca vai resolver. Precisa tomar um remédio ali para a febre, diminuir, controlar essa temperatura, mas impreterivelmente é preciso atacar a causa do problema. Então, a causa da nossa baixa autoestima, a causa da gente conseguir executar poucas coisas ou não conseguir executar as coisas de acordo com aquilo que a gente gostaria de executar, a causa disso tudo é a nossa imagem mental. Muito provavelmente você já deve ter presenciado pessoas que estão no próprio conceito um pouco acima do peso. Então essas pessoas elas têm uma imagem de si mesmas. Elas se veem como pessoas gordas. Essa é a imagem. Se você fecha se essas pessoas fecham seus olhos, a imagem que elas têm delas mesmas são de uma pessoa gorda. E toda vez que ela for falar a respeito dela mesma, ela vai dizer que ela é gorda, que ela é gorda, que ela é gorda e que ela é gorda. Sempre isso vai acontecer. E aí, a partir disso, o nível de autoestima dela está lá embaixo. Ela está com autoestima muito baixa. Automaticamente, o nível de autoconfiança dela também é baixo. E provavelmente pessoas esse tipo de imagem mental são aquelas pessoas que, quando vão para a academia, ou quando começam a fazer um exercício para perda de peso, ou quando começam a fazer uma dieta, essas pessoas elas até perdem um pouquinho de peso, ou às vezes até muito peso. Mas daqui a pouco você vai ver essas mesmas pessoas voltando a ter o mesmo peso que tinham antes, ou talvez até mais. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Existem algumas pesquisas que afirmam que pessoas que ganham na loteria, elas não demoram 3, 5 anos. A maioria, mais de 80% dessas pessoas, em 5 anos, elas perdem aqueles milhões que elas ganharam. Mas por que isso acontece? Por causa da autoimagem. Se a pessoa se vê como uma pessoa extremamente pobre ou muito pobre, se ela ganha milhões, mas a imagem mental que ela tem dela mesma é de uma pessoa pobre, o que precisa acontecer para confirmar essa imagem que ela tem dela mesma? Exatamente, perder toda essa fortuna. É por isso que isso acontece. Então, se você tem agora algum resultado na sua vida, se você quer realmente mudar esse resultado, você vai precisar entrar de cabeça na sua autoimagem. Você vai precisar entender exatamente que tipo de imagem você tem de você mesma aí na sua mente.
Quando você vai olhar então para os seus relacionamentos, a gente está aqui no Instagram e a gente está falando 100% do nosso tempo aqui sobre reconstruir a vida depois de uma relação que acabou, sobre um divórcio, por exemplo. Quando você olha para essa relação que você tinha, quais eram as imagens mentais que você tinha dessa relação? Você percebe que existe uma congruência entre o que você vive hoje e a imagem mental que você tem de você mesma? A descrição que você tem é muito congruente. Então, se você quer mudar o seu resultado, você vai precisar entrar na sua autoimagem, você vai precisar entrar na sua autoestima e vai ter que fazer uma mudança profunda nisso tudo. Mas como? Eu te falei aqui tudo que compõe o resultado que você tem hoje, que é o seu nível de autoimagem, de autoconfiança, autoimagem, autoestima e autoconfiança. Mas como você pode fazer exatamente, ou que atitudes você pode ter para que você tenha uma autoimagem alterada, ou que você consiga, então, compor uma nova autoimagem? Existem algumas coisas que você pode fazer. É lógico que nessa live aqui a gente não consegue mudar a sua imagem. Eu vou falar aqui ações que você pode ter a partir de hoje para que a sua autoimagem ela comece então a ser alterada, a ser mudada. Percebe que quando você muda a sua autoimagem, automaticamente os seus resultados eles serão outros resultados. Se não se muda a autoimagem, a mulher que coloca silicone, por exemplo, tinha baixa autoestima, ela vai continuar com baixa autoestima. Talvez ela vai falar que não, talvez ela vai até se enganar dizendo que não, mas em algum outro aspecto da vida dela, aquela baixa estima vai continuar imperando porque ela não mudou a imagem que ela tinha dela mesma. Então vamos lá, o que você pode fazer para que você de fato mude a sua autoimagem? Eu falei no início dessa live que a nossa autoimagem ela é construída a partir do relacionamento que nós temos com as pessoas e do feedback que a gente recebe delas. Então, se eu me relaciono com meu pai, com a minha mãe, por exemplo, lá no início da minha vida, no início da minha infância, tudo que eles falam para mim a meu respeito vai construindo, vai montando o quebra-cabeça da minha autoimagem. Se a minha mãe diz para mim que eu sou muito inteligente, que eu sou muito esperto, que eu sou um cara bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, tudo isso vai compor a minha autoimagem. Se o meu pai diz para mim que eu sou um burro, que eu sou um idiota, ou a mãe também diz isso, que sou um burro, eu sou um idiota, que eu sou isso de ruim, ou aquilo outro, isso também vai montar o quebra-cabeça da minha vida, o quebra-cabeça da minha autoimagem. Então, como que eu consigo mudar a autoimagem? Como que eu consigo entrar ali com um com um antivírus para tirar esse vírus da autoimagem ruim? Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que você pode fazer, começar a dizer coisas boas a seu respeito. E se você então agora toma as rédeas desse aspecto da sua vida e você começa a dizer coisas boas a seu respeito, e eu tenho absoluta certeza de que você tem muito mais qualidades do que defeitos, eu posso garantir isso para você. Então, se você começa a focar nos pontos que você tem, nos pontos fortes que você tem, nas suas habilidades, nas coisas que você sabe que você faz bem, nas coisas que você gostaria de fazer bem, e você começa a soprar essas palavras aí no seu ouvido, isso vai começar a enfraquecer a sua autoimagem negativa. E você vai começar então a fortalecer, a construir uma nova autoimagem. A partir do que você fala. Se você começar a vigiar os seus pensamentos, e a partir do momento que você começa a ter consciência dos pensamentos, que você começa a vigiar esses pensamentos, e você começa a questionar os pensamentos ruins que você tem a seu respeito, você também começa a enfraquecer essa autoimagem negativa. Existe um livro, talvez um dos melhores livros que eu já li, um livro de um escritor americano, que o título desse livro é Desperte o Seu Gigante Interior, alguma coisa do tipo assim. E ele traz então uma metáfora de uma mesa, por exemplo, uma crença muito forte que nós temos, talvez uma crença ruim, essa autoimagem ruim que nós temos, suponhamos que essa autoimagem fosse uma mesa.
Para que essa mesa fique suspensa, para que ela fique no local adequado, é necessário que ela tenha no mínimo 4 pés. 3 pés, 4 pés. Vamos colocar com uma mesa de 4 pés. A partir do momento que nós começamos a enfraquecer um pé após o outro dessa mesa, a tendência, ou a certeza praticamente, é de que essa mesa ela vai cair. Então, se você tem uma autoimagem ruim, e essa autoimagem está sustentada por coisas que você viu, por coisas que você ouviu, por coisas que você sentiu. Então, quando você começa, então, a questionar esses sentimentos, a questionar esses pensamentos, a questionar o que você ouviu. Por exemplo, você ouviu que você é muito burro. Você ouviu isso, muito burra talvez. Você ouviu isso talvez a sua infância inteira. Então a imagem mental que você tem de você é de uma pessoa muito burra. Confere? Existe uma congruência entre o que você ouviu e o que você sente hoje. E a autoimagem que você tem de você. Então, a partir do momento que você começa a questionar essas palavras ruins que você viu. Por exemplo, será que meu pai, quando falou que eu sou muito burra, será que ele estava com razão? Será que o meu pai levou em conta essa situação que eu fiz extremamente bem quando ele me chamou de burra? E se, quando você coloca o benefício do e se na sua frase, ou quando você começa a questionar tudo que você ouviu com o e se, você começa a enfraquecer essa autoimagem ruim. A partir do momento que você fortalece a sua autoimagem, automaticamente a sua autoestima ela vai ser também elevada. Automaticamente. E quando você tem quando você tem uma autoestima mais positiva, você tem um senso de capacidade muito maior, uma autoconfiança muito maior. E quando você alinha os três, autoimagem, autoestima e autoconfiança, as suas crenças de merecimento, elas automaticamente são muito maiores. Isso aconteceu comigo. Isso pode acontecer com você a partir de hoje. Você precisa focar nisso. Quando eu comecei a trabalhar aspectos da minha autoimagem, quando eu comecei a entender todo esse universo que eu vivo hoje e comecei a trabalhar tudo isso comigo, eu comecei a ver todos os meus resultados sendo mudados. Confesso para você que eu percebo hoje que existe muita coisa que eu preciso ainda, que eu quero mudar muito, mas eu posso garantir para você que tudo passa pela autoimagem. A autoimagem é talvez o primeiro aspecto que você precisa focar na sua vida para que você tenha realmente a vida que você quer ter. Nós falamos aqui nesse Instagram sobre reconstruir a vida. A vida que você tem hoje, ela automaticamente está ali equiparada com a imagem que você tem de você mesma. Talvez o relacionamento antigo que você vivia, aquilo tudo precisou acontecer para confirmar a crença que você tinha, ou essa imagem que você tinha de você mesma. Minha Josinha está aqui ainda, acredito. Nós estivemos em agosto do ano passado, nós estivemos num congresso, num treinamento lá no Rio de Janeiro. Nós, capixabas, fomos para o Rio de Janeiro participar de um treinamento mais de 50 horas, né, Josinho? O último dia terminou 6 horas da manhã. Uma frase ficou gravada na minha mente desde aquele treinamento. Uma frase. E eu vou adaptar essa frase aqui agora para essa nossa live que fala principalmente sobre autoimagem. A frase que eu ouvi lá foi o seguinte. O treinador falou desse jeito aqui. Ele falou, olha, independentemente de qual seja a sua crença, a certeza que você tem, você vai defender essa certeza com unhas e dentes, ou você vai viver uma vida inteira, talvez, para defender essa crença, essa certeza que você tem. Agora, perceba como isso tem tudo a ver com a autoimagem. A sua imagem mental, a imagem que você tem de você mesma hoje, talvez, se você não fizer uma interferência, se você não fizer uma análise profunda e interferir nos resultados, talvez você vai viver uma vida inteira para confirmar
essa imagem. Você quer um exemplo bem prático disso aqui? Você pega uma pessoa hoje que é viciada em drogas. Você pega ela, tira ela, vamos supor, de São Paulo. E você leva ela para o Amazonas. Lá para Manaus, capital do Amazonas, né? Você leva ela para lá. Quando ela chegar naquele local, você vai deixar ela por ali, você vai monitorar essa pessoa visualmente. Você vai ver quem são as pessoas que ela vai se envolver primeiro. Ela vai procurar exatamente os mesmos ambientes que ela vivia em São Paulo. E por que isso? Porque a imagem que ela tem dela mesma é isso. Se nada for feito, ela vai viver uma vida inteira para confirmar aquela imagem que ela tem dela mesma. Então hoje talvez seja o grande dia para você tomar consciência de que existe a possibilidade de você mudar a sua autoimagem através de você falar coisas novas para você, falar coisas que você... Essa ferramenta é uma ferramenta fantástica que nós fazemos dentro de um processo de coaching, por exemplo, onde eu trago a pessoa para ela falar com ela mesma aquilo que ela gostaria de ouvir de outras pessoas. Percebe? Quando você faz isso, você começa automaticamente a mudar a sua imagem. Outra coisa também, mudar o seu ambiente. Talvez o ambiente que você vive hoje não é um ambiente que te favoreça. Então você começa a se relacionar com outras pessoas e a partir deste relacionamento você percebe que a sua autoimagem ela começa a mudar. Por quê? Porque o que é falado nesse novo ambiente é algo que talvez você não vivia até então. Então, automaticamente você vai criar ou vai começar a criar uma nova autoimagem. Existe uma outra frase que eu quero encerrar aqui, nós já estamos praticamente encerrando aqui a nossa live. Existe uma outra coisa muito interessante que você precisa tomar consciência aqui agora. Talvez você nunca ouviu essa frase, talvez você já ouviu algum conceito parecido, mas nunca tinha prestado atenção. Presta bastante atenção nisso aqui agora. A imagem que você tem de você mesma, aquilo que você vê em você, é exatamente o que outras pessoas também verão em você. Então, se você vê que você é uma pessoa extremamente burra, sem graça, uma pessoa que não tem muito conteúdo, se é assim que você se vê, se é assim que você se descreve, as pessoas ao seu redor, elas vão ver exatamente isso em você. Por quê? Porque é onde você está colocando o holofote, é onde você está querendo destacar na sua vida, e é exatamente isso que as pessoas vão ver. Então você quer começar a ter uma vida diferente, comece a mudar a sua autoimagem. Essa imagem e essa descrição que você tem sobre você mesma. Isso é extremamente importante, não é fácil mudar, mas é extremamente possível. Você pode fazer isso mudando a sua comunicação, mudando aquilo que você fala a seu respeito, mudando os sentimentos que você tem a seu respeito, e automaticamente, quando você se vê como uma pessoa melhor do que você é hoje, automaticamente o seu nível de autoestima vai subir e o seu nível de autoconfiança também vai subir, vai aumentar e você vai conseguir alterar os resultados na sua vida. É assim com todo mundo que consegue mudar. É assim com todo mundo que consegue mudanças significativas na vida. É exatamente desse jeito que acontece. É aqui dentro que precisa mudar. Existem pessoas que estão nessa live aqui agora, já passaram por aqui, que já entraram em contato comigo. E eu disse para essas pessoas exatamente o que eu vou te dizer aqui agora. Toda mudança que você procura, tudo que você procura de diferente do que você vive hoje, está dentro de você. E começa pela imagem mental que você tem de você mesmo. As pessoas que se relacionam com você, o tratamento que você recebe, tudo está em consonância, tudo está equivalente à imagem que você tem de você mesma. Salvo raríssimas exceções. Na grande maioria das vezes. É assim que acontece. Pessoas que são muito ricas, porque elas se veem como pessoas muito ricas. Pessoas que são muito prósperas em todos os relacionamentos que elas têm. São pessoas que se veem como pessoas prósperas dentro dos relacionamentos. Bons maridos, boas esposas,
é porque se veem desse jeito. Pessoas, quando fecham os olhos, aquilo que a gente vê a respeito de nós mesmos é exatamente o que nós vivemos na nossa vida real. O externo é simplesmente um reflexo do que está interno dentro da nossa vida. É isso. Já estamos aqui, acredito, com 40 minutos de live. Já passou um pouquinho do tempo que eu tinha planejado para a gente estar juntos aqui. Mas eu quero perguntar para vocês, nós temos 6 pessoas aqui agora. Saiba que eu honro cada um de vocês e eu quero saber de vocês. Vocês têm algum interesse? Ficou alguma dúvida em cima disso aqui que foi falado hoje? Autoestima, autoimagem, autoestima e autoconfiança. Os 3 juntos compõem as nossas crenças ou aquelas certezas absolutas que nós temos daquilo que nós merecemos receber da vida. Existe alguém com alguma pergunta? Se não tem perguntas, eu quero dizer para você o seguinte. Saindo agora dessa live, tem um link no meu perfil aqui nesse Instagram. Quando você entrar, clicar nesse link, vai ter ali um botão onde é para você participar de um grupo fechado exclusivo no WhatsApp. Eu vou agora, em 5 minutos, eu vou colocar um exercício lá para ser feito dentro desse grupo de WhatsApp. Então, se você quer participar desse grupo, clica agora, a gente já vai encerrar essa live aqui. Então, você clica lá e você vai, então, participar desse grupo. Tem aqui a Lu Alves, deve ser Luana, né? Que fala aqui, já fiz várias cirurgias plásticas, mas minha autoestima continua baixa e vai continuar baixa. Sinto muito em te avisar. Se a imagem mental que você tem de você mesma não for alterada, cirurgia plástica não vai resolver o seu problema de autoestima. Nem o seu, nem o meu e nem o de ninguém. De ninguém. Não resolve. Pessoas que não conseguem ter uma autoestima elevada é exatamente por causa da autoimagem que ela tem, que está talvez num nível que ela não gostaria. Existem comparações. A nossa autoimagem ela é o tempo todo colocada à prova por causa das comparações que nós fazemos. Percebe? Comparações entre aquilo que eu ouvi, entre aquilo que eu vi e o que eu julgo hoje ser importante para mim. Então, Luiz, entra num processo, a partir de hoje, entra num processo de mudar a sua autoimagem. Corre lá para o nosso grupo, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, e eu já vou colocar um exercício ali daqui a pouquinho. E você já pode começar isso. Eu posso garantir para você que se você conseguir mudar, que seja em qualquer grau, o seu nível de autoimagem, ou a percepção que você tem de você mesmo, quando você consegue mudar ali o seu nível de autoestima e autoconfiança, ele sobe muito também e você consegue, então, participar muito. Então, você já está no grupo, é isso aí, daqui a 5 minutinhos tem um exercício ali para nós. Mais alguém tem algum comentário importante ou algo a falar aqui com a gente? Mais alguém tem? Vou tomar mais um pouquinho de água. Opa, esse aí mesmo, meu grupo VIP, é esse grupo mesmo que a gente está falando. A Lu Alves disse aqui que já está no grupo. Isso aí, gente. Olha, eu quero encerrar essa nossa live aqui hoje. Dizendo para você o seguinte. Conte comigo. Esse grupo é um canal exclusivo que eu tenho para passar para você as informações que eu passo o dia todo estudando, aplicando na minha vida e aplicando na vida das pessoas que me seguem. Aproveita a oportunidade que você já vai clicar no link que está no meu perfil aqui e já coloca o seu nome em 2 produtos que eu tenho ali que podem te ajudar muito. Existe lista de espera. Eu não tenho grupo de mentoria aberto agora no momento, mas eu vou abrir um próximo grupo. Na realidade, na próxima segunda-feira nós vamos começar um grupo de mentoria. Mas existe ali uma lista de espera. Existe uma lista de espera também nesse link que está no meu WhatsApp, no meu Instagram aqui, para você participar de 28 dias de acompanhamento junto comigo.
Nesses 28 dias tem atividades diárias. Então, se te interessa, e nesses grupos nós trabalhamos muito esse conceito de autoimagem, autoestima, se você se interessa por isso também, já deixa o seu nome ali na lista de espera, porque muito em breve eu vou estar entrando em contato com você e você vai poder ter uma proximidade muito maior comigo, com o meu trabalho, e a gente vai poder juntos caminhar e trilhar novos rumos, alcançar os seus objetivos. Tudo que eu faço é para testar comigo, mas aplicar também na vida das pessoas que estão junto comigo. Gente, um abraço para vocês. Eu quero dizer que essa live dessa semana já foi estonteante. Eu estou muito feliz com o que a gente viveu aqui hoje e eu espero que de alguma forma eu tenha alcançado a sua vida, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus e tchau!